Funções são uma maneira de encapsular funcionalidades que você tem que usar mais de uma vez. Então você pode chamar aquela função com o nome simples de função e não reescrever o código todo de novo, cada vez que você quiser usá-lo. Traduzindo, quando o meu enteado passa da hora do horário de televisão, eu chego lá e falo: Heitor, desliga a televisão. Daí ele vai lá e desliga. Quase sempre, né? Quando eu preciso que a moça que trabalha aqui em casa traga pão para o café da manhã, eu ligo para ela e falo assim: Tininha, traz 3 pães, por favor. Aí ela chega na padaria e diz para o atendente lá: Ô Zé, me vê aí 3 pães de sal dos mais branquinhos. Ele retorna para ela os pãezinhos e ela traz para cá para casa, que foi de onde eu pedi e de onde eu vou usar. Se a gente pensar numa variável do tipo array, que é uma lista, eu poderia pedir para a Tininha ir no mercadinho e comprar banana, maçã, ovo, aveia e dar R$ 50 para ela. E você, na verdade, já me viu usando várias funções aqui, mas talvez não tenha percebido exatamente como é que funciona. Por exemplo, o alert e o prompt são funções que já estão prontas no JavaScript, né? Vamos testar ela um pouquinho aqui agora. Por exemplo, eu quero poder dizer um oi para o meu visitante. Então eu vou criar um método aqui para isso. Ok, dessa forma, sempre que eu chamar diga oi, o meu navegador vai me dar um alert. O meu diga oi, ele é um método, tá vendo? É uma function que eu declarei aqui, que eu escrevi dessa forma, vou explicar melhor daqui a pouco, e ela chama um outro método, que é o alert. Para o alert eu passei um parâmetro aqui. Se eu quisesse complicar um pouquinho mais esse método, eu poderia falar o seguinte: daí agora, quando eu for chamar meu método, eu vou passar um parâmetro para ele. Diga oi, Thiago. Oi, Thiago. Diga oi, Heitor. Oi, Heitor. Ou seja, o nome que eu passar como parâmetro, ele vai poder chamar. Oi, Carlos. Então, dessa forma, a definição da função, que também é chamada de declaração da função, consiste no uso da palavra-chave function, seguida pelo nome da função, seguida pela lista de argumentos para essa função, que ficam entre parênteses, e se tiver mais de um separados por vírgula, e um bloco de código que vai ser executado quando a função for chamada. Só que apenas definir uma função não vai fazer com que ela seja executada. Você tem que realizar uma chamada. Você tem que chamar a função. Quando você chama ela, aí sim, realmente ela vai executar com todos os parâmetros que você passou para ela. Como é que funciona isso de ter um bloco de código? Então, o seu código ele sempre se divide entre o que está dentro de chaves e fora da chave. O que está dentro de chaves é um bloco de código. E o bloco de código é como se ele fosse um programa totalmente novo. Então o que fica ali... Não posso falar isso. Como funciona isso de ter um bloco de códigos na função? Então, o código da função é o que fica dentro das chaves. Dentro de um bloco, é como se fosse um programa totalmente novo. O código que fica ali dentro ele não enxerga o código que está do lado de fora. E o nome disso é escopo da função. Se você declarar variáveis dentro dessa função, no final dessa função, todas as variáveis que estiverem declaradas vão ser liberadas, vão ser apagadas. Se você precisar retornar algum valor para quem chamou essa função, você vai ter que usar um método de retorno. Você vai retornar como resultado da função. Vamos ver como é que funciona isso aqui na prática.
Quando eu chamo prompt, é exatamente isso que ele faz. A minha variável vai receber o valor resultante do prompt. Então, esse método prompt, ele vai executar uma tarefa, que é o que ele está fazendo aqui agora, ele está perguntando o meu nome, eu vou responder. E ele retorna um valor a partir disso. Se eu for ver a minha variável nome agora, ela tem um valor dentro dela, que foi retornado pela chamada do prompt. Então, o método prompt, ele executa uma tarefa e me retorna um valor para essa variável. Aqui nos exemplos anteriores que eu fiz, ninguém retornava um valor. Apenas coisas aconteciam, mas você pode ter um método que retorna um valor. É o que normalmente acontece numa parte das vezes. Então vamos fazer um pouco mais de código aqui agora para entender um pouco melhor. Então eu vou começar criando aqui no meu HTML uma div para poder exibir uma mensagem ao visitante. Ok, vai ser a div mensagem. E agora eu vou fazer uma saudação como eu tinha feito agora há pouco. Então agora eu preciso que esse meu método seja chamado quando a página for carregada. Então eu vou pegar aqui saudar visitantes, vou no meu body, vou colocar no onload, quando a página for carregada, vai chamar esse método saudar visitante. Ou seja, assim que o body acabar de ser carregado, vai chamar esse método para mim. Vamos ver se funciona. Ok, isso aí. Vou dar um zoom para ficar melhor para a gente enxergar aqui agora, para a gente poder testar. Tudo bem até aqui. Só que agora eu quero fazer o seguinte, eu quero perguntar o nome da pessoa antes de saudar ela. Já fizemos isso algumas vezes, vamos fazer mais uma vez. Qual o seu nome? Tiago. Ok, bem-vindo, Tiago. Funcionou, perfeito. Só que eu quero complicar um pouco mais aqui, né? Tá muito fácil. Vamos complicar isso aqui um pouco. Então agora eu vou criar um método que vai chamar obter nome do visitante. Na minha ideia, quando eu escrevo o nome do método que não existe, ela fica sublinhada. Eu tenho a opção de dar um clique e selecionar essa opção Create Function, obter nome. Ele pergunta onde é que eu quero declarar, eu vou falar que eu quero declarar aqui do lado de fora. E nesse meu método eu fiz o seguinte. Olha só o que está acontecendo. O saudar visitante vai precisar do nome do visitante. E aí ele vai chamar obter nome do visitante, que é esse método. Esse método vai perguntar o nome do visitante. Vai armazenar nessa variável e vai retornar esse valor. Vai retornar esse valor para quem chamou. Então o valor vai vir daqui para cá, para a variável nome. E aí eu vou preencher na tela. Vamos testar? Bem-vindo, Thiago Gouveia. Perfeito. Você vê que funcionalmente para o usuário não fez diferença nenhuma. Eu estou mostrando como exemplo aqui da gente melhorar o nosso código. E agora eu vou mudar também aqui essa chamada. Eu vou fazer o seguinte. Olha o que eu fiz. Agora eu chamo o saudar visitante, eu peço o nome para esse método, que pede o nome para esse método, que abre aquela janelinha e a gente responde o nome. O nome vem para essa variável, que é retornada nesse método, e que vem para essa variável. Daqui eu já chamo exibir saudação e passo o valor nessa variável, que é esse método aqui. Aqui tem o parâmetro nome, que ele vai exibir na tela. Vamos ver como é que vai ficar. Bem-vindo, Raquel. Pronto. Para o usuário não fez diferença nenhuma, mas eu aumentei aqui o meu código. Eu criei aqui uma chamada a mais com parâmetros. A ordem dessas declarações aqui não faz diferença. Você pode estar pensando assim, poxa, está fora da ordem, né? Então eu posso colocar assim, tudo bem, não tem problema. Eu vou, quando eu chamar o saudar visitante, eu vou obter o nome e depois eu vou exibir a saudação. A ordem das declarações não faz diferença nesse caso, nas declarações das funções. Ela não precisa ter declarada antes ou depois. Outro detalhe, aqui eu estou chamando de nome esse parâmetro. Eu posso colocar um outro nome nele, por exemplo, name. Se eu rodar agora vai dar um erro, porque essa variável aqui não existe mais, essa variável nome. Você fala assim, peraí, Thiago, tem nome aqui, tem nome ali, como é que não existe mais? Não existe. O escopo da função é que a variável ela tem a vida só nesse espaço de tempo.
Então a variável nome ela é criada aqui, na hora que ela é retornada na chamada desse método, ela deixa de existir. E aí quem recebe esse valor é uma outra variável nome. E essa outra variável nome é passada como parâmetro aqui, como agora eu estou chamando ela de name. Então eu posso pegar aqui e colocar name. Aqui eu poderia também chamar de nome visitante, porque são variáveis diferentes mesmo. Eu só vou botar um nome diferente agora para a gente poder deixar claro que são coisas diferentes. Então o nome do visitante vem de obter o nome do visitante. Aqui a variável chama nome, aqui ela chama nome do visitante, e aqui ela chama name. São três variáveis diferentes, só que elas carregam o mesmo valor. Olha só que interessante que eu posso fazer aqui. Eu não quero ficar perguntando o nome do visitante toda hora, eu quero salvar isso aqui localmente para poder perguntar só uma vez. Na segunda vez que ele entrar, eu já tenho esse dado salvo no próprio navegador. Então vou mudar esse meu método de obter o nome do visitante. Esse aqui é o lugar certo para poder fazer isso. Então eu vou obter o nome do visitante. Quando eu peço, me dá aí o nome do visitante, esse método vai retornar o nome do visitante. Então ou ele vai perguntar para o usuário, ou ele vai ver se já está salvo. Então a minha ideia é mais ou menos a seguinte. E aí, quando eu abro parênteses aqui nessa chamada, eu falei local storage.setItem, e ele abriu ali e a ideia me ajudou ali, tá vendo? De repente, se eu tiver um editor mais simplesinho, ele não vai te dar essa dica. Então ele pede para mim dois parâmetros, eu estou vendo ali, eu sei desses parâmetros, mas eu estou vendo que ele está pedindo ali. O key e o data. Então qual é a chave, qual é a informação que eu vou guardar aqui? Vou chamar de nome visitante. E qual o valor que eu quero que ele salve em nome do visitante? Eu quero que ele salve nome, que é o nome que a pessoa digitar. Esse local storage é uma biblioteca do JavaScript, e aqui ele funciona como sendo uma classe, um objeto, e para ele eu falo o seguinte, local storage, salve, set, né, salve, registre esse item. Passo um título para isso, que depois eu vou pedir de volta por esse título, e passo um valor. E ok, beleza, isso não interfere nada aqui no fluxo do meu código, vai perguntar o nome da pessoa e vai retornar, mas no meio do caminho ele vai salvar. Vamos ver o que acontece agora. Então, nome, Thiago. Bem-vindo, Thiago. Atualizei, perguntou de novo, tá vendo? Quantas vezes eu atualizar aqui, ele vai perguntar novamente. Não é isso que eu quero. Então, eu vou fazer a seguinte modificação no método. Eu vou fazer um comando aqui agora, porque eu quero apagar o dado que eu já tenha salvo aqui agora, porque quando eu respondi ele salvou. Vou atualizar novamente a página, então agora é como se estivesse entrando pela primeira vez. Então qual o seu nome? Thiago, só isso, bem-vindo Thiago. Olha aqui no meu console, nome salvo, null, não tem nada salvo em nome. O nome salvo é vazio, na linha 8. Vamos voltar na minha linha 8 lá. Olha, a minha linha 8 era o seguinte, quando eu pedi para obter o nome do visitante, eu tentei pegar o nome salvo do local storage, eu falei local storage, pegue o item nome visitante, tá vendo? Esse valor string aqui, um título, é uma chave que identifica qual dado que eu estou querendo pegar. Local storage, pegue o item nome do visitante. E aí ele retorna, esse método retorna para essa variável. Aí eu chamei o console.log para registrar ali. Tá reparando que o console.log também é um método? Então quando eu falo console, que é a barra do console do DevTools, loga para mim lá, mostra para mim lá esse valor aqui, esse título com esse valor. O que ele mostrou? Null, ou seja, não tinha nenhum valor. Quando eu limpei o meu storage aqui local e abri a primeira vez a página, não tinha nenhum valor nesse dado. Agora eu vou atualizar a página, vamos ver o que vai acontecer. Olha, ele perguntou meu nome de novo, mas olha aqui atrás. Ele já tinha o meu nome salvo, tá vendo? Então agora eu vou colocar Raquel. Mas ele já tinha o meu nome salvo. O que faltou agora que foi só uma condição, uma condicional, porque se eu já tiver o nome salvo, eu não quero que pergunte novamente. Então eu fiz o seguinte, ele vai pegar o nome salvo. Pode até logar aqui, não tem problema. Se o nome salvo for diferente de vazio, quer dizer, se não for nulo, eu já vou retornar logo o nome salvo. Eu já retorno para quem pediu esse cara. Se não, aí sim eu vou perguntar e salvar. Então vamos limpar aqui o meu storage novamente para a gente poder experimentar isso aqui. Atualizei, não tenho dado nenhum salvo local agora, eu resetei. Qual o seu nome? Thiago. Então não tinha nenhum dado local, ele falou bem-vindo Thiago, ele entrou nessa condição aqui, né? Ele tinha um nome salvo? Não. Então é diferente de nulo? Não, é igual a nulo. Se ele é igual a nulo, ele entrou no else desse if, né?
Não é diferente de nulo, é igual a nulo. E aqui ele perguntou meu nome, salvou meu nome e retornou meu nome, tranquilo. Só que agora na segunda vez, vamos ver o que vai acontecer. Que beleza, não perguntou mais meu nome, eu posso atualizar quantas vezes quiser aqui que ele não vai perguntar mais. Olha ali, ó. O que aconteceu? Nome salvo, ele foi lá no local storage pegar esse item, tinha um valor, ele era diferente de nulo? Sim, ele era diferente de nulo. E aí ele retornou esse nome e não perguntou mais. Então aqui, eu consegui te mostrar aqui várias maneiras de chamar um método e levar valores daqui para lá, de lá para cá. No dia a dia da programação, isso acontece muito naturalmente. Você vai percebendo quando você tem que criar um método. Quando você vai chamar uma coisa mais de uma vez, você vai se organizando para poder dividir o seu código em métodos para ficar mais organizado. Para tudo agora, para tudo. Hello World. Desde a década de 70 que existe uma tradição quando alguém começa a programar e aprende a fazer o seu primeiro método, sua primeira função. Isso que você está aprendendo agora aí. Escrever na tela Hello World significa que você agora comanda o computador. Então é você que fala para ele o que tem que fazer e você manda ele falar Olá mundo. Hello World significa isso, é o computador falando Olá mundo. Então isso mostra que você está aprendendo a programação. E isso é extremamente importante, você tem que fazer agora o seu Hello World. Ok? Então para tudo, faz aí um código que dá um alert com Hello World, ou printa ele no HTML aqui, igual eu fiz aqui no caso do exemplo do visitante. Faz isso, feito isso, você já sabe que você conseguiu dar um comando e uma ordem para o computador executar. É diferente do HTML e do CSS, agora você deu uma ordem mesmo. Você fez um método, um comando. Feito esse Hello World na sua tela, dá um print e manda nas suas redes sociais. Não é brincadeira o que eu estou falando. Todos os seus amigos que sabem programar vão entender agora que você está sabendo programar também. Se quiser pode até me marcar aí na sua publicação, mas faça isso aí agora. Manda um Hello World aí, que agora sim você começou a fazer código de verdade. É isso aí. Então beleza, eu espero que tenha dado para passar para você a ideia do método das funções, para que elas servem, que a gente vai usar muito isso aí na programação. E vamos avançar.